Meus amigos, hoje o programa está pra lá de bom, como diriam nossos amigos mineiros. E, aliás, se você não sabe, eu também sou mineiro, viu? Nasci em Minas Gerais, fui criado no Espírito Santo, mas enfim, eu sou um capixaba mineiro. Mais capixaba do que mineiro. Bom, mas esse não é o assunto de hoje, não. Hoje nós vamos falar sobre fonoaudiologia. Ó, já comecei errando o negócio. Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Quem me corrigiu agora foi justamente ela. Olha só, esta é a mulher que vai me corrigir o programa inteiro hoje. É a nossa querida Tatiane Gastão, fonoaudióloga e consultora em comunicação, não é verdade? Professora. E hoje eu tô ferrado aqui, porque eu sou expert em me atropelar com as palavras e sair correndo antes da hora. Então, meus amigos, venham sofrer comigo aqui. Sofrer é brincadeira, venham aprender comigo e com a Tati no programa de hoje, que já está no ar. Eu devo confessar a vocês que quando eu quero me aproximar de um assunto que eu estou muito interessado nele, eu acabo dando um jeitinho de trazer aqui para o estúdio uma pessoa expert nesse assunto. Ou seja, eu adoro legislar em causa própria. Eu sempre fiquei preocupado com essa maneira rápida que eu tenho de falar, que às vezes atropelo, às vezes não, muitas vezes atropelo as palavras, saio correndo. Eu acho que eu penso antes da minha fala. Isso é possível, professora? Na verdade. Eu sou um sofredor desse assunto. Não sofre, não. Sofro muito com isso, me ajuda. Vamos lá. Não sofre, não. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, boa noite, porque ele passa de tarde e passa de noite. Então, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre muito legal falar de comunicação. Não é? De maneira correta de se comunicar, então? A gente vai conversar sobre isso hoje. Então eu agradeço, porque eu acho que cada vez mais a gente tem isso na mídia, a gente tem isso como uma necessidade profissional. Então acho muito bom falar sobre isso. Mas você tem uma vantagem já, Qual é a minha sabia? vantagem? Eu sou bonitinho e simpático. Você é muito natural, muito espontâneo, isso ajuda muito. Quer dizer, isso é legal truque, falar de comunicação, mas não, isso é seu. É legal na comunicação a gente também deixar claro para as pessoas que não fiquem também agarrados às técnicas. Isso aí, tem o DNA da pessoa também que é importante mostrar, não é verdade? Tem o DNA, tem o conteúdo que a pessoa tem, quer dizer, é muito importante assim, o quanto você estuda sobre aquele assunto, o quanto você domina, o quanto você sabe se colocar bem dentro do teu trabalho. Então, quando você tem isso, mesmo que você fale um pouco rápido... Ou muito lento. Isso dentro do conjunto, um aspecto só, não vai tirar o brilho da tua apresentação. Mais, então, essa naturalidade ela é muito importante. É claro que a gente tem como lapidar você, como a vocês que estão em casa nos ouvindo, é claro que a comunicação ela envolve várias características. Uma delas é um ritmo, é uma articulação que pode não ser precisa. É uma qualidade vocal que muitas vezes a pessoa tem uma voz rouca, pesada. Aí a gente tem que se preocupar um pouco também, mais. Por exemplo, a dentição pode estar errada. Não pode ser uma coisa Claro assim, que você pode ter um problema de arcada dentária e que essa arcada dentária gera uma distorção. Já. O famoso né? Isso, exatamente, esse ceceio, não é? Como é que chama isso? Claro, Ceceio? Um ceceio, Onde é uma que você foi distorção, sábado a pessoa passado? que fala desse Onde é que jeito. você foi sábado passado? Quando eu estudava inglês, eu era professor de inglês, há muito tempo atrás. Então, imagina falando rápido em português, imagina em inglês. Nossa, mãe. Pois é, que desastre. Então, meus alunos perguntavam, como é que eu vou falar aquela palavra, aquele with, this, that? Eu falava, onde é que você foi sábado passado? É por aí. Exatamente, que você vê, esse ponto articulatório no inglês, ele é totalmente adequado e ele é presente. E ele é presente, ele é esperado. Ele é correto, ele é adequado. Já no português, não. Então, claro que às vezes uma arcada dentária, ela, dependendo de como ela estiver, ela pode prejudicar o posicionamento da língua. Sem dúvida, e gerar uma distorção, e aí você fica com uma fala com ruído. Chiados, com às vezes. chiado. Mas isso tudo tem como ser resolvido. Vai procurar um ortodontista, ele vai avaliar, vai indicar para fono. Às vezes eles procuram primeiro a gente manda para o ortodontista, para que a gente trabalhe junto a parte estrutural, que é essa com parte física? Exatamente. Junto com isso, a parte funcional, que é a fala, é a deglutição. Os exercícios para conseguir chegar Exatamente, porque aí a gente tem que unir as duas coisas, o lado estrutural e o funcional. O emocional, por exemplo, às vezes a pessoa pode ser um pouquinho ansiosa, isso não reflete na voz? Reflete. Na voz não, no falar, né? No falar e na voz, nos dois. Porque, por exemplo, você tem situações de estresse, você pode ficar até sem voz. Eu já tive pacientes que aconteceram situações traumáticas na vida dessas pessoas que elas perderam a voz totalmente. Ou elas ficam com a disfonia, que é uma alteração vocal, ou com a afonia, que é a perda da voz.
Pensa bem, você para produzir voz, você precisa de 2 músculos, né? Prega vocal funcionando. Dependendo do nível de tensão, você faz uma tensão tão grande que essas pregas vocais abrem e fica passando só ar. Então você pode, numa situação de tensão, ficar assim, tá vendo aí, voz, porque você perde a voz de tanta tensão que você tá. Se eu ficar assim, eu tô ferrado. Se eu ficar assim, eu tô ferrado, porque eu trabalho com a minha voz. Exatamente. Pois é. Então você pode ficar sem voz ou rouco por causa de uma tensão, Mas de essas um pregas, elas se estresse muito contraem. grande. Eu vou falar fininho. Não, olha só. Na verdade, a prega vocal, ela tem um posicionamento dela normal para fala. Quando você canta, é que você vai alongar mais ou encurtar mais. Para fala, você vai fazer um movimento com essas pregas vocais de alongamento e encurtamento, que são para a entonação da nossa fala. Quando eu falo, oi, tudo bem? Tá vendo? Eu alonguei um pouco. Mas é muito sutil. Isso em termos de alongamento de músculo acontece, mas é pouco. É uma coisa que está dentro de uma faixa de normalidade que não gera tensão. Ok, Para mas isso, não. a gente aprende então com vocês a dominar esse músculo. Você aprende a cuidar dele e a usar ele de uma maneira onde ele vai ser mais resistente. Isso é importante. É você ter uma resistência muscular maior para que você possa falar o dia todo, sem problema, sem ficar fadigado. Para os atores, então? Exatamente, para os atores que muitas vezes precisam fazer vozes diferentes, não é? Isso é um exemplo, tem que fazer sotaques diferentes. Então você precisa de um músculo resistente. Então, você vai trabalhar para a resistência, mas também para a mobilidade dele, para que te permita fazer uma ressonância. Eu posso, por exemplo, fazer uma ressonância assim, conversar desse jeito. Se eu for pegar um papel onde eu vou fazer uma pessoa mais... Uma pessoa mais séria, mais grave. Isso, assim. Então tá. Então eu poderia usar essa voz com você falando dessa forma. Tá vendo? Então eu fiz uma ressonância diferente agora. Como eu posso fazer quase com medo de você. Você colocou aí um personagem agora que me lembrou até a Victoria Grayson, da minissérie Revenge. Não é? Eu vou acabar com você. Ela faz uma voz assim. Eu posso acabar com você, querido. E que você pode olhar que junto com a voz vem um olhar, vem uma postura e tudo isso ajuda. É um conjunto. Como eu posso fazer aquele papel daquela pessoa que está muito insegura, que tem uma voz angelical? Você pode fazer dublagem, sabia? Exatamente. Então, isso eu estou mexendo com o quê? Com a ressonância. Estou mexendo com o meu tubo de amplificação. Horas eu faço uma voz mais grave, horas mais aguda, horas mais metálica. Então... Eu posso fazer essa voz assim desagradável? Você fala, Tatiane, pelo amor de Deus, vai embora. Tatiane, pelo amor de Deus, acabou, eu tenho que chamar os comerciais. Exatamente. Então agora com vocês eu chamo os comerciais e volto já com muito mais aqui no Sala News, o seu programa.